Olá, me chamo Fernanda Soares Gomes, faço parte do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão e dentro da disciplina de parasitologia irei falar um pouco mais sobre a protozoologia. É de suma importância, antes de adentrarmos assuntos, entendermos o que é um protozoário, na qual nada menos são organismos eucariontes, unicelulares, quimio-heterotróficos e podem ser de vida livre ou fazer parte de colônias. Pelas suas peculiaridades, não puderam ser encaixados em nenhum dos reinos já pré-existentes, fundando um novo reino denominado Reino Protista. Bom, a maioria dos protozoários, eles apresentam o corpo composto por uma única célula, como visto nas imagens 1 e 2. Em sua estrutura corpórea, ela é limitada pela membrana celular. A flexibilidade ou rigidez do corpo e de sua forma são superdependentes do citoesqueleto, que está localizado bem embaixo da membrana celular. Logo, o citoesqueleto e a membrana formam o que chamamos de película, que é como a parede corporal desses organismos. Em relação à nutrição dos mesmos, os autotrófos eles fazem fotossíntese e se alimentam como se fossem plantas. Outros são heterotróficos e se alimentam como diversos alimentos, principalmente matéria orgânica em decomposição, como folhas mortas, animais mortos, fezes e etc. Sua forma de nutrição é bem diferenciada, pois podem ser predadores ou frutadores, herbívoros ou carnívoros, parasitas ou mutualistas, mas a principal forma de alimentação deles é a nutrição saprófita. A digestão é intracelular por meio de vacuolos digestivos, sendo que o alimento é ingerido ou entra na célula por meio de uma boca ou citostoma. A célula desses micro-organismos unicelulares é muito especializada e cada organela tem uma função vital. Em relação à sua classificação, existem 4: os ciliados, os flagelados, os rizópodes e esporozoários. Em relação aos ciliados, eles se locomovem na água através do batimento de cílios numerosos e curto e aparecem geralmente em água doce e salgada, e onde existe matéria vegetal e em decomposição. Os flagelados, eles utilizam o movimento de um único e longo flagelo. São de vida livre e muitos deles são parasitas de seres humanos. Já os rizópodes, eles utilizam pseudopódios, que são falsos pés, moldando a forma do seu próprio corpo para se locomover. É o grupo onde é encontrada a ameba, que usa muitos pseudopódios para locomoção. Os protozoários que não possuem organelas locomotoras nem vacúolos contráteis são chamados espozoários. Em relação à importância, os protozoários são seres que possuem uma grande importância médica, causando algumas doenças importantíssimas para a vida de outros organismos, como iremos falar um pouco sobre o Balatídeo 1. O Balatídeo 1 ele é encontrado no intestino grosso da maioria dos suínos e ocasionalmente em outros animais como os bovinos, equinos, roedores, primatas, animais sangue-frios, helmintos, artrópodes, inclusive o homem. É um organismo ativo e móvel que apresenta 2 estágios de vida, cisto e trofossóide. Em Tamoeba, os protozoários ameboides, que são os rizópodes, por tradição incluídos no táxon Sarcodina, que é um subfilo, eles apresentam extensões fluidas no corpo. Os pseudopódios, como já falei atrás, que são falsos pés. Nesses táxons são incluídas as amebas, bem como outros organismos como pseudopódios marinhos de água doce ou terrestres. Pseudopódios são estruturas utilizadas para capturar alimento e no grupo dos betônicos, que vivem nos substratos, também serve para a locomoção como movimento da mente.
Várias espécies elas são capazes de infectar animais, principalmente o homem e primatas não humanos, como os macacos. É uma doença rara em cães e em gatos que leva ao desenvolvimento de colite amebiana. O protozoário ele possui distribuição mundial, causando maiores prejuízos em locais em que o saneamento básico e as condições higiênicas da população são precárias. Vamos falar sobre protozoários flagelados, como exemplo da giardia. A giardia é um contaminante comum de água doce, incluindo muitos lagos e córregos, até mesmo os que parecem limpos. Sistemas de abastecimento de água municipal mal filtrada possuem para alguns surtos. A maioria das pessoas contrai a infecção ao beber a água contaminada, também chamada de giardíase. Ela é detectada no cão através de exame de fezes. A giardia canina ela é transmitida quando o cão saudável entra em contato com resíduos, com resto de fezes ou com o vômito de outros cães infectados com protozoários. E o próprio contato com o cão infectado pode causar a transmissão. Dentro deles tem alguns sintomas em cães, na qual são fezes pastosas e de dor fetida, com a presença ou não de sangue ou muco, vômito, falta de apetite, perda de peso, fraqueza, dor, gases, entre outros sintomas. Vamos falar um pouco sobre a tricomonose, na qual é uma doença venérea de bovinos causados por um protozoário flagelado denominado como trichomonas, cujo habitat é o trato genital de bovinos, sendo transmitido do macho para a fêmea através da monta ou pelo uso de sêmen contaminado. Já vou falar um pouco sobre a estonomose. A estonomose ela é uma doença causada por um protozoário de Pseudomonas meleagris. Esse protozoário parasita os secos e o fígado das aves. Como vemos nas imagens, isso é um fígado de uma ave contaminada. Sendo de perus o animal mais suscetível à doença, podendo ocorrer alta mortalidade. Kinetoplastida, que pode ser chamado como kinetoplastia ou kinetoplastida. É um grupo de protistas heterotróficos flagelados que inclui vários parasitas responsáveis por grandes enfermidades em seres humanos e em outros animais. Trypanosomatida é constituída por parasitas obrigatórios de outros protozoários, exemplos de plantas e de animais. Possui dois gêneros de importância médica, que é a Leishmania e a Pseudomonas trypanosoma. A Trypanosoma cruzi é uma espécie de protozoário flagelado da família Trypanosomatidae. É o agente etiológico da doença de Chagas. A leishmaniose canina é uma infecção parasitária causada por protozoário que ataca o sistema imunológico do animal. É uma doença, ou zoonose, que pode ser transmitida de animais para humano ou vice-versa, sendo o mosquito o principal vetor, da doença. O que é a leishmaniose? A leishmaniose visceral como eu já falei, ela é transmitida por meio de uma picada do mosquito paia. A transmissão acontece quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo um protozoário. O mosquito, vamos entender um pouco sobre esse mosquito paia, O que ele é? Eles são bem pequenos e têm a coloração de cor paia, e em sua posição de repouso, suas asas permanecem eretas. Eles se desenvolvem em locais úmidos e ricos de matéria orgânica. Como eu já falei, a transmissão, o ciclo começa quando o mosquito fêmea infectado pica o cachorro e o
contamina com parasita. O perigo é que crianças estão mais propensas a doenças pela imunidade mais baixa. Quando não tratada, a leishmaniose ela pode evoluir para a morte em 90% dos casos. Vamos falar um pouco sobre o filo apicomplexa, de ordem Haemosporida. Os trofozoides, os gametócitos e os esquizontes das espécies desses gêneros parasitas hemáceos. Seus hospedeiros intermediários invertebrados são mosquitos hematófagos das tribos colicins, parasitas de aves, os parasitas de primatas, os trofozoides, os gametócitos e os exontes das espécies desses gêneros, eles parasitam em massa. Seus hospedeiros intermediários invertebrados são mosquitos hematófagos da tribo culinis, que eu já falei que são os parasitas da ave e os parasitas dos primatas. Sobre o gênero Eammoproteus, como já falei, são parasitas de aves. Seus gametócitos englobam no núcleo das hemáceas mosca pupiparas de espécie Pseudolichia, atuam como hospedeiro intermediário. Sobre a ordem Piroplasmida, família Babesia da Babésia. Os trofozoides são piriformes e parasitas hemáceos podem ser maiores. Os sarcócites, protozoários de 2 hospedeiros, que têm os carnívoros como hospedeiros definitivos e os herbívoros como hospedeiros intermediários. Eles pertencem ao filo Protozoa e à família Sarcositidae. Vamos falar sobre o neoporose. A neoporose bovina é uma enfermidade considerada uma das principais causadoras do aborto em ruminantes, ocasionando assim falhas reprodutivas significativas. É causada por um parasita chamado Neospora canino, que acomete bovinos, ovinos, caprinos, equinos, felinos, cervídeos e bubalinos. E iremos falar sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose ela é uma infecção causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes de gatos e em outros felinos, que pode se hospedar em humanos e em outros animais. A toxoplasmose ela resulta de infecção com um parasita comum, encontrado, como eu já falei, em fezes de gatos e em alimentos contaminados. Pode causar graves complicações para gestantes e em pessoas com o sistema imunológico bem debilitado. Cryptosporidium é um dos protozoários intestinais mais comuns que parasitas hospedeiros humanos e em animais. Ele é um agente causador de diarreia e um contaminante ubiquitário da água. É veículo excelente de transmissão. E muito obrigada pela atenção.